Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início à nossa última aula sobre a análise de um tema que eu e Clauane estamos propondo para vocês escreverem. O tema é a cultura da automedicação em ascensão na contemporaneidade. Então, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige o texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema A cultura da automedicação em ascensão na contemporaneidade, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Nós já vimos as competências, nós vimos como escrever uma introdução, nós vimos como organizar o desenvolvimento, nós vimos quais elementos precisam existir na proposta de intervenção. Então, agora vamos partir para a análise dos textos motivadores, para que a partir deles a gente possa estruturar um texto muito bacana. Os textos motivadores, eles são muito importantes para dar um norte para vocês conseguirem entender melhor o tema antes de escrevê-lo. Mas o ideal é que os textos motivadores não sejam utilizados nos textos de vocês. Lembrem-se sempre de que, caso os textos motivadores sejam mencionados, deve haver uma menção explícita a eles, às fontes, ok? Para que não seja cópia, tá? Então, vocês podem se inspirar nos textos motivadores, mas evitar repetir o que já está aqui, porque o Enem quer ver algo de diferente, algo que vocês saibam além disso, algo do repertório de vocês, e por isso essa aula é para a gente poder discutir mais profundamente esse tema, tá bom? Então, primeiro vamos ler aqui os textos motivadores juntos. Texto 1. Automedicação pode trazer graves danos à saúde, conheça os riscos. Medicamentos devem ser ingeridos somente sob orientação médica. A automedicação, muitas vezes vista como uma solução imediata para alguns sintomas, também pode trazer consequências mais graves do que se imagina, como reações alérgicas e dependência. Para Sérgio Brodt, chefe do Serviço de Medicina Interna do Hospital Moinhos de Vento, a automedicação é um problema de saúde pública. Todos os dias vemos propagandas de remédios na mídia, os quais são amplamente ingeridos pela população. Porém, todos eles têm efeitos benéficos e adversos, podendo gerar alergias, que podem ser leves, como coceira e vermelhidão, moderadas, como inchaço e erupções na pele, ou tão graves como choque anafilático, sonolência, diminuição de reflexos, arritmias e, se consumidos em doses tóxicas, até o risco de morte, alerta o médico. Além disso, o medicamento que serve para o vizinho ou familiar pode fazer um mal terrível para você. O uso de medicamentos de forma incorreta pode acarretar, inclusive, o agravamento de uma doença, uma vez que a utilização inadequada pode esconder determinados sintomas. Se o remédio for antibiótico, a atenção deve ser redobrada. O uso abusivo destes produtos pode facilitar o aumento da resistência de micro-organismos, o que compromete a eficácia dos tratamentos, tornando-se necessário o consumo de medicamentos cada vez mais fortes e tóxicos para tratar infecções relativamente simples, salienta Brodt. O uso incorreto de certos remédios, como anti-inflamatórios e antibióticos, principalmente em doses elevadas, pode gerar disfunções como hemorragia digestiva e sangramentos diversos, insuficiência renal e hepatite medicamentosa. Outra preocupação em relação ao uso dos remédios refere-se à combinação inadequada. Nesses casos, o uso de um medicamento pode anular ou potencializar o efeito de outro. Existem inúmeras interações medicamentosas entre as drogas. São tantas que mesmo os médicos treinados têm que recorrer à literatura especializada com frequência para checar se pode ou não usar esse remédio, se pode ou não usar esse ou aquele remédio em conjunto, ressalta o profissional. O uso de remédios de maneira incorreta pode trazer ainda consequências como dependência e até a morte. A dependência é muito frequente, principalmente dos remédios para dormir, dos sedativos ou dos remédios controlados para a dor, frequentemente derivados da morfina.
O uso abusivo desses medicamentos sedativos pode induzir ao coma e à depressão da capacidade respiratória, podendo levar à morte. Fonte Hospital Moinhos. Então, pessoal, nesse primeiro texto, nós podemos observar com bastante clareza as inúmeras consequências decorrentes da automedicação, tá? É muito importante que, em todo tema, sobre todo tema, a gente possa conhecer as causas e as consequências dele. Então, aqui nós vimos bastantes consequências, né? Agora vamos ver aí o texto 2. Texto 2, pesquisa. 77% dos brasileiros têm o hábito da automedicação. Uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia, por meio do Instituto Datafolha, constatou que a automedicação é um hábito comum a 77% dos brasileiros que fizeram uso de medicamentos nos últimos 6 meses. Quase metade, 47%, se automedica pelo menos uma vez por mês, e um quarto o faz todo dia, ou pelo menos uma vez por semana. Inédita na história dos conselhos de farmácia, a pesquisa investigou o comportamento dos brasileiros em relação à compra e ao uso de medicamentos e servirá para subsidiar uma campanha nacional de conscientização em comemoração ao dia 5 de maio, o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. O estudo detectou ainda uma modalidade diferente de automedicação, a partir de medicamentos prescritos. Nesse caso, a pessoa passou pelo profissional da saúde, tem um diagnóstico, recebeu uma receita, mas não usa o medicamento conforme orientado, alterando a dose receitada. Esse comportamento foi relatado pela maioria dos entrevistados, 57%, especialmente homens e jovens de 16 a 24 anos, 69%. A principal alteração na posologia foi a redução da dose de pelo menos um dos medicamentos prescritos, 37%. O principal motivo alegado foi a sensação de que o medicamento fez mal ou a doença já estava controlada. Para 17%, o motivo que justificou a atitude foi o custo do medicamento. Ele é muito caro. Também foi observado que 22% dos entrevistados que utilizaram medicamentos nos últimos 6 meses tiveram dúvidas, mesmo em relação aos medicamentos prescritos, principalmente no que diz respeito à dose, volume e tempo e a alguma contraindicação contida na bula. O mais grave é que cerca de 1/3 dos entrevistados não procurou esclarecer as dúvidas, e, desses, a maioria parou de usar o medicamento. Depois do médico, a internet e a bula são as principais fontes de informação para sanar dúvidas relacionadas ao uso de medicamentos. Os farmacêuticos que prescreveram ou dispensaram o medicamento foram a quarta fonte mais consultada, tendo sido citados por 6% dos entrevistados. Aí é uma fonte do site Guia da Farmácia. Bom, esse segundo texto, ele nos apresenta bastantes dados, né? Então, é importante também que a gente conheça os fatos, conheça as pesquisas e conheça os dados para entender o quanto isso é grave, né? Porque 77% dos brasileiros realizando a automedicação é um dado muito alto, né? É um dado muito alarmante e ao qual nós devemos prestar atenção. Aí o último texto, texto 3, uma tirinha do Calvin. Você já está fazendo o trabalho do colégio? Não era só para a quinta? Eu sei. Mamãe disse que as pílulas devem estar funcionando. Aqui, pessoal, nesse texto 3, nós temos uma indicação de uma das causas do problema, que é justamente essa pressão, né? Essa pressão exercida, às vezes, pela escola, pela família, pelo trabalho, de que as crianças, os jovens, os adultos, a sociedade como um todo precisa estar sempre produzindo, né? E a automedicação também é bastante utilizada nesse contexto, como a gente vai ver agora. Então, agora, gente, vamos entender mais um pouquinho sobre como funciona a cultura da automedicação em ascensão na contemporaneidade e como a gente pode fazer para estruturar esse texto. Bom, primeiramente, é muito importante a gente fazer uma análise atenta do comando, até mesmo para não correr o risco de tangenciar ou mesmo de fugir do tema, tá? Isso é muito importante. Então, nesse tema, quais são as palavras-chave, ou seja, as palavras principais que nós temos? Cultura, ascensão e contemporaneidade. Tudo aquilo que é cultura
já está enraizado na sociedade. Isso significa que a automedicação já ocorre há algum tempo, mas ainda está em ascensão porque não há práticas eficientes de combate. Então, a partir disso, é necessário pensar primeiramente nas causas dessa ascensão, nas causas desse aumento da automedicação. O que atualmente favorece esse cenário? Então, vamos pensar nisso. Após isso, deve-se pensar nos riscos, isto é, nas consequências da automedicação, que estavam lá naquele primeiro texto motivador que a gente leu. A sua tese deve levar em conta esses dois aspectos. É muito importante que tanto as causas quanto as consequências do problema, elas já possam ser apresentadas de uma forma mais sucinta na tese, como a gente viu também naquele texto nota 1000, né? Cuja tese se pautava justamente pelo apontamento das causas, né, do problema. Aqui, então, vamos ver como é que a gente pode contextualizar esse tema. Coloquei aqui para vocês algumas formas. A primeira delas é definição. Por exemplo, de acordo com a Anvisa, automedicação é a utilização de medicamentos por conta própria ou por indicação de pessoas não habilitadas. 2. Uso de dados. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas, 80 milhões de brasileiros são adeptos da automedicação. A terceira forma que nós temos é a exemplificação, que também é uma ótima forma de introduzir o tema. Entre os principais medicamentos vendidos sem prescrição médica no Brasil estão os analgésicos, os anticoncepcionais e os descongestionantes nasais. Então, aí nós temos 3 exemplos de tipos de medicamentos vendidos sem prescrição médica. Quarto modo de contextualizar: contraposição. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a automedicação, quando ligada a problemas triviais, né, banais, simples de resolver, como resfriados, é até recomendada para que não haja saturação do sistema de saúde. Em contrapartida a esses casos, o uso inadequado de remédios. Então, a pessoa ela faz uso da contraposição para já puxar o gancho para a tese dela, né? Porque aí ela pode falar, em contrapartida a esses casos, o uso inadequado de remédios pode gerar consequências graves à saúde humana, e por aí vai. Quinto modo, alusão histórica. A segunda revolução industrial se estendeu de aproximadamente 1850 até 1970 em países como Itália, Alemanha, Japão e Rússia, abrangendo novos setores industriais, com destaque para o campo farmacêutico. Em decorrência de tal marco, no fim da década de 90, o Brasil sancionou uma lei que proporcionou a popularização de fármacos através da criação dos medicamentos genéricos. Então, aí a alusão histórica é uma forma de eu introduzir o contexto da venda de medicamentos, né? Como que a gente chegou a isso com a expansão do campo farmacêutico, né? Com essa lei que foi criada. Então, essa também é uma ótima forma de introduzir o tema. Agora vamos ver, então, as causas desse problema, né? Lembra lá que a gente viu no início desses slides que a gente precisa saber as causas e as consequências para entender como funciona essa cultura da automedicação? Então, vamos lá. Primeira causa que a gente tem aqui, também relacionada com essa contextualização histórica, porque em todo tema é muito importante entender o contexto histórico, né? O que nos trouxe até aqui. Então, como causa, a gente tem um ritmo de vida mais acelerado após a consolidação da urbanização, principalmente com o governo de Juscelino Kubitschek na década de 1950, e o crescimento do setor secundário no país, ou seja, as indústrias. Com esse ritmo de vida, né, ainda mais acelerado após a quarta revolução industrial, que foi a revolução digital, que ocorreu na virada do século, promoveu-se uma automatização e uma digitalização dos serviços cada vez maior. Foi nesse contexto que surgiram as redes sociais, etc. Então, com o desenvolvimento amplo de novas tecnologias e inclusive da inteligência artificial, a especialização do trabalho aumentou e os cargos tornaram-se mais disputados, né? Uma competição maior no mercado.
Isso faz com que hoje tenhamos o que o filósofo contemporâneo Bun-Charran chama de sociedade do desempenho. Esse nome dele é bem difícil de falar, né, gente? Então, não reparem se eu não falei certo. O que é a sociedade do desempenho? Esse filósofo sul-coreano, ele nos diz que nela a internalização da competição e do imaginário social de que apenas o trabalho dignifica o homem, ou seja, né, de que o homem se resume em seu trabalho, não é nada além disso, é tamanha que, de acordo com ele, hoje a pessoa explora a si mesma achando que está se realizando. E isso acontece muito, né, gente? Então, ainda nessa lógica, nessa mesma linha de raciocínio, né? Se tempo é dinheiro, então muitos indivíduos deixam de comparecer a consultas médicas, que, tanto no serviço público quanto no privado, normalmente atrasam, por receio de faltarem ao trabalho e por não quererem perder esse valioso tempo. Para aumentar a produtividade, mesmo sem ter o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, jovens e adultos recorrem clandestinamente a medicamentos estimulantes do sistema nervoso central, como a Ritalina, um remédio que tem como princípio ativo o cloridrato de metilfenidato. O que é esse clandestinamente, né? No mercado ilegal são vendidas receitas, né? Receitas médicas para que as pessoas possam comprar esses medicamentos. Então, existe um mercado clandestino de Ritalina, por exemplo, desses medicamentos estimulantes. Nesse contexto, com o acesso cada vez mais facilitado à vastidão de informações existentes na internet, é comum que o cidadão pesquise seus sintomas no Doutor Google, autodiagnostique-se e descubra qual remédio deve tomar. Então, isso é muito comum, né, pessoal? Quem nunca estava com uma dor de cabeça, algo assim, e digitou lá no Google, dor de cabeça, o que pode ser? Aparece até câncer e outras coisas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está na internet, porque são muitas informações e é preciso filtrá-las e, acima de tudo, procurar um profissional, né, que vai saber nos orientar melhor. É crime previsto no Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, comercializar determinados remédios, como os de tarja preta e de tarja vermelha, sem prescrição médica. Entretanto, a fiscalização é precária em várias farmácias do Brasil. Além disso, a falsificação e a venda de receitas médicas tornou-se prática comum. Então, em alguns casos, é possível comprar até o medicamento sem receita, dependendo da farmácia. Em outros casos, a falsificação também acontece e não se verifica, né, se aquele documento é verdadeiro, se ele não é. Então, há uma baixa fiscalização, há uma baixa preocupação com isso, né? Há uma negligência estatal em relação a esse problema. Aí uma foto ilustrativa. Agora vamos para as consequências do problema, né, que também são muito importantes e a gente começou a ver nos textos motivadores. Os medicamentos são a principal causa de intoxicação no Brasil, segundo dados do Cinetox, Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, da Fundação Oswaldo Cruz, ficando à frente de produtos de limpeza, agrotóxicos e alimentos estragados. De acordo com a Anvisa, os analgésicos, os antitérmicos e os anti-inflamatórios representam as classes de medicamentos que mais intoxicam. Isso ocorre tanto pelo desconhecimento dos riscos do uso excessivo, por exemplo, substâncias como o paracetamol são hepatotóxicas, ou seja, que fazem muito mal ao fígado, quanto pela desinformação em relação a possíveis alergias e interações medicamentosas. Outras consequências. O abuso excessivo de antibióticos pode gerar o aumento da resistência de micro-organismos, o que compromete a eficácia dos tratamentos. Então, a pessoa, em vez de tomar, por exemplo, antibiótico por 7 dias, toma por 3.
Então, o tratamento ele não vai ser bem realizado, provavelmente a doença, o problema, não vai ser tratado, né? E o problema pode vir a retornar de uma maneira ainda pior. E aí o antibiótico pode passar a não funcionar por conta dessa resistência dos micro-organismos. Além disso, o uso abusivo e sem prescrição médica de substâncias sedativas, como o Rivotril e o Alprazolam, benzodiazepínicos, podem levar ao vício. É muito comum, né, pessoal, a gente conhecer pessoas que utilizam essas substâncias e às vezes até abusam dessas substâncias. O paciente só consegue dormir, por exemplo, sob o efeito desses remédios, dessas drogas, o que é um sinal de vício, de dependência. Isso também acontece com medicamentos estimulantes, como a Ritalina. O indivíduo só consegue estudar ou trabalhar sob efeito da substância, que causa facilmente abstinência, já que possui o mesmo efeito de ação da cocaína, sendo classificado pela Drug Enforcement Administration como um narcótico. Aqui, sugestão de repertório que vocês podem utilizar, né? Além do filósofo que eu apresentei, além dos dados, além da contextualização histórica, também temos esse documentário da Netflix muito interessante, que chama Take Your Pills, Tome Suas Pílulas. Esse documentário ele foi lançado em 2018 pela Netflix, então ele é bastante recente, e ele acompanha a vida de quem sempre tem que ter à disposição remédios estimulantes como a Ritalina e o Adderall, que é a espécie de Ritalina lá dos Estados Unidos. E mostra como as pessoas realmente ficam dependentes desses remédios para tudo, para estudar, para trabalhar, e como elas têm efeitos colaterais com a ausência desses remédios. Agora, um ponto muito importante, que é a estruturação da argumentação. Tá, Carol, você mostrou muita coisa para a gente, muitas informações, mas como que eu vou selecionar o que eu vou usar? Como que eu vou organizar os meus parágrafos argumentativos? Bom, o que eu sugiro é que vocês desenvolvam a estratégia argumentativa de causa-consequência, certo? Agora, como que essa estratégia ela pode ser organizada? Bom, vocês podem fazer um parágrafo só falando das causas e um parágrafo só falando das consequências. Ou vocês podem fazer dois de causa e consequência. Apresenta uma causa e uma consequência em um parágrafo, apresenta outra causa e outra consequência no outro parágrafo. Eu sugiro que sejam selecionadas por vocês duas causas e duas consequências principais, para que o espaço de discussão seja suficiente para fundamentar bem os argumentos. Até porque, como a gente viu, se eu seleciono, sei lá, 5 causas para o problema, como que eu vou chegar na proposta de intervenção, perdão, e vou conseguir solucionar esses 5 problemas, essas 5 causas? Não tem espaço. Então, é importante a gente fazer um planejamento inteligente do nosso texto. A proposta de intervenção, ela deve incluir ações voltadas a informar a população sobre todos esses riscos, tendo em vista que a desinformação é muito grande. Então, quais são os possíveis agentes aí que a gente tem? A mídia e as escolas, por exemplo. Ações voltadas ao Ministério da Saúde, né? É o ministério mais importante, acredito, nesse tema. Ele também deve fiscalizar, né, mais essa questão da venda dos medicamentos sem receita. Então, se a gente aponta a fiscalização como um problema, a gente precisa também solucionar como que essa fiscalização vai acontecer. E aí a gente tem possíveis modos, né, por meio da contratação de mais profissionais, por meio do direcionamento de maiores investimentos. Então, essas são algumas alternativas que podem ser utilizadas. Muito obrigada, pessoal. Chegamos até aqui. Espero que vocês tenham gostado das aulas. Eu e Clauane estamos disponíveis no WhatsApp para o que vocês precisarem. E a ideia é que nas próximas semanas vocês possam escrever esse texto, né? Assim, na primeira, na segunda semana de janeiro, a gente já começa a receber esses textos de vocês e já começa a corrigi-los também. Depois que a gente corrigir, a gente vai entregá-los novamente para vocês e vocês terão a oportunidade de fazer uma reescrita desse texto a partir dos nossos apontamentos e aí nós corrigiremos de novo essas redações. Um abraço e até a próxima.